Hello, gente! No Papo de Preto de hoje, a gente vai falar sobre criatividade e produção em massa. A gente sabe que é muito difícil, que a gente tem que fazer muita coisa, e eu criei os meus próprios passos para melhorar o meu desempenho e minha criatividade. Porque muitas vezes, quando a gente pensa em processo criativo, a gente pode cair naquele erro de considerar que é algo meio místico, baixou algo, vem inspiração e a gente já começa a criar. E eu descobri no mundo da direção de arte e também com os meus processos que a criatividade é uma construção diária. E com o tempo, eu comecei a perceber como eu fazia para imergir nos meus processos. Principalmente quando eu tinha que criar coisas no prazo muito curto e era em grande quantidade. A gente sabe que o universitário sofre essas coisas, né? Então vem comigo e puxa a vinheta. Então, eu vou listar para vocês o primeiro passo e que me ajudou muito. O primeiro passo é que eu me perguntava o porquê eu tô criando, né? Eu preciso ter em mente o porquê eu estou criando. Aquele conceito, ou porque eu tô criando aquele objeto, ou aquela produção visual. Eu preciso do tema, e se não tiver tema ainda, eu preciso achar uma palavra-chave que me indique o que eu poderia fazer ali na composição, né? Então, eu começo com um jogo de ideias e vou fazendo jogos de ideias. Para eu pensar nessa composição, nessa palavra-chave, nas imagens. Depois que eu faço esse jogo de ideias, eu vou pro meu segundo passo. Minha metodologia da vida, gente. O meu segundo passo é o recorte do tema e afunilar as minhas ideias. Não tem tema? Palavra-chave. Depois da palavra-chave, com as construções da imagem e o jogo de ideia, eu vou achar o tema. Depois que eu achar o tema, eu vou fazer o recorte desse tema. Por isso é tão importante a palavra-chave ou o título. É porque através delas que vocês vão poder fazer analogias possíveis para melhorar e relacionar as coisas, né? E por fim, eu afunilo as minhas estruturas e deixo num recorte bem mais nítido para mim. Depois que eu afunilo essas estruturas, eu vou fazer o estudo e a pesquisa de imagens, para eu ter paleta de cores, para eu saber como eu vou montar aquele objeto, aquela arte ou aquela cenografia. Eu vou fazer esse estudo do tema. É necessário fazer esses estudos porque a gente precisa fazer analogias estéticas. E nesse processo, a gente vai descobrir qual tipo de analogia a gente vai fazer. Em iluminação me ajuda muito porque é na hora que eu penso o conceito das cores. E por que eu tô usando aquilo, qual simbologia, cenografia pra mim funciona a mesma coisa. E outra coisa que funciona também muito pra mim é construir depois disso o meu painel semântico, que vai estar tudo que eu pesquisei, todas as minhas fontes bibliográficas. É muito bom ter uma fonte bibliográfica, porque seu trabalho precisa ter um conceito, né? O porquê você tá usando aquilo, uma simbologia. E depois eu passo isso tudo para esse painel semântico, porque eu tenho que tirar aquilo que tá na minha mente pro papel, para eu ver materiais, paletas de cores e o custo geral que aquilo vai render, e para eu ver como é que eu vou precisar de pessoas para me ajudar, né? Como vai ser a divisão de trabalho. E esse é meu quarto passo, né? Depois de fazer essa pesquisa de ideias, afunilar, depois esse painel. O quinto passo é construir um protótipo.
Se eu tô fazendo uma cenografia, eu vou construir uma maquete daquilo que eu tô fazendo. Se eu tô fazendo uma iluminação, eu vou construir um mapa de luz. E depois eu vou testar aquilo no teatro para ver se funciona. Cenografia, a gente faz esse protótipo. Por quê o protótipo? Ele ajuda muito a gente a entender a nossa construção e entender também, às vezes, que o erro pode ser uma potência, mas para isso a gente tem que entender qual é o erro e por que a gente está errando, pra gente ver os acertos e os erros, né? E ver se aquele processo é ativo, né? Se aquele processo realmente vai dar certo. E depois, no sexto, é o projeto final. Nesse projeto final, depois que eu passei por todos esses processos, todos esses 5 processos, depois de construir o meu protótipo, eu vou saber o que vai dar errado ou não e vou poder fazer o meu projeto e entregar o meu trabalho do jeito que deve ser entregado. Então, o sexto é você já montar seu trabalho, seu esquema para ir para o mercado de trabalho.